Olá, meu cumprimento a todos. O intuito hoje é falar alguma coisa sobre liberdade, sobre a nossa condição de seres humanos livres. E para falar disso, eu vou começar a falar sobre uma escola da antiga Grécia, que ficou conhecida como escola estoica ou estoicismo. Essa escola é praticamente um manual de ensinamentos que procuram dar ao homem as ferramentas para bem viver, para ser feliz. E uma das coisas interessantes dessa escola é que ela tem como um de seus grandes representantes o imperador de Roma, um dos maiores imperadores de Roma, aliás, Marco Aurélio. E tem também como um dos seus grandes representantes um escravo romano, que ficou conhecido como Epiteto, mesmo não sendo este o seu verdadeiro nome, porque epiteto no antigo grego significa alguma coisa como servidor, uma pessoa que serve. Então, para falar de liberdade, é interessante ver como uma pessoa na condição de escravo encara esse termo. Qual a condição de liberdade para Epiteto? Quando o homem é livre e quando é escravo? Ora, para Epiteto, o homem é livre apenas e tão somente quando controla aquilo que está sob seu poder. E para Epiteto, a única coisa que está sob nosso poder é o nosso pensamento. São as nossas impressões sobre o mundo. Em todos os outros aspectos, o homem não é livre. Existe apenas um único caminho para a liberdade: desprezar aquilo que não está debaixo do nosso poder. Portanto, quando nós somos livres com o que temos, nós devemos manter não os bens materiais, e sim o nosso pensamento. É a nossa condição de pensar que vale a pena guardar, que vale a pena manter. Portanto, se estivermos na frente de um dilema existencial que nos obrigue a escolher entre nossa liberdade de pensar e qualquer outra modalidade de questão, como seja um emprego, dinheiro ou qualquer outro aspecto, devemos escolher sempre preservar o nosso pensamento. Devemos sempre despender nossas energias apenas e tão somente para aquilo que temos absoluto controle. E devemos desprezar aquilo que não temos controle. Por quê? Porque poderemos sempre perder aquilo que não temos controle. Porque se não temos controle sobre as coisas, tudo pode acontecer. E quando acontece alguma coisa que não é esperado, isso vai nos causar uma grande frustração. É o caso hoje em dia de nós sempre querermos possuir mais e mais coisas materiais e assim acabamos ficando escravos dessas mesmas coisas. Ficamos vivendo a nossa vidinha em função dessas coisas e, e não fazendo aquilo que gostamos, aquilo que apreciaríamos fazer. Acabamos nos tornando escravos dessas coisas e acabamos por não usufruir a vida. Vivemos sempre em busca de preservar,
de manter, de aumentar o nosso patrimônio, por exemplo. O que para Epicuro era um grande erro, visto que a qualquer momento podemos perder tudo, ou pelo menos uma parte daquilo que consideramos como sendo nosso. Um caso típico podemos citar, é o caso da poupança no governo Collor. Achávamos que tínhamos tudo, mas na realidade todo aquele dinheiro, de uma hora para outra, foi embora. O que, sem dúvida, foi uma grande frustração para a maioria dos brasileiros e até motivo de suicídio para outros. Então, a única coisa que podemos preservar é aquilo que está sob nosso poder, aquilo que está sob nosso controle absoluto, que é o pensamento. Que esse com certeza está sob nosso controle, a menos que alguma doença nos tire esse controle do pensamento, alguma saúde mental nos prejudique, e aí também nada mais vale a pena. Então, devemos ter sempre desapego às coisas materiais, porque essas coisas vêm e vão sem que a gente tenha o menor controle sobre isso. E para Epiteto, isso vale inclusive para as pessoas que nos cercam, para nossos amigos, para nossos familiares, para nossos filhos, enfim, para todo mundo. Esse pensamento é basilar para os estoicos. Todos eles pensavam mais ou menos dessa maneira. E Mahatma Gandhi também disse que a prisão não são as grades, a liberdade não é a rua. Existem homens presos nas ruas e homens livres na prisão. Isso é uma questão de consciência. Isso é uma questão de nossos pensamentos. Nós podemos ser livres em pensamento e, no entanto, estar presos numa prisão atrás de grades. Mas, hoje, nós, na nossa sociedade, no Brasil em especial, nós nos encontramos diante de um grande paradoxo. Se não, vejamos. Para citar um exemplo que está muito na moda hoje em dia, muito debatido, muito citado em manchetes de jornais, revistas, televisão, um sujeito que nasceu homem e, por qualquer razão, decidiu virar mulher. Isso é um caso atual, muito, eu diria até comum hoje em dia. E alguns dessas pessoas realmente têm uma aparência de mulher, têm trejeito de mulher, enfim, podem bem ser confundidas com uma pessoa do sexo feminino. Mas há casos em que simplesmente é impossível para alguém de bom senso olhar para aquela pessoa que está ali na tua frente e identificar essa pessoa como uma pessoa do sexo feminino. Mas essa pessoa vem cheia de autoridade e diz: mas eu me sinto mulher e você não tem o direito de me olhar como os seus olhos me veem. Você tem que me olhar como eu quero ser visto. E esse tipo de pensamento hoje virou lei. Você simplesmente não pode olhar as coisas como você as enxerga. Você tem que enxergar as coisas como o seu interlocutor quer ser enxergado. E se você não enxergar assim,
você vai preso. Essa é a lei. Ora, se de acordo com o pensamento desse grande estoico, que na condição de escravo que era, achava que a única coisa que tínhamos controle absoluto era o nosso pensamento. Essa era a única coisa que podia nos dar a condição de nos considerarmos homens livres. Se até isso nos tiraram, podemos dizer que hoje, nesta nossa sociedade, todos somos escravos. Somos apenas escravos. Ou você tem que ser um farsante, um hipócrita, um mentiroso, para se livrar das grades da prisão e dizer que enxerga aquele seu interlocutor como ele quer ser enxergado e não como você o vê, ou você vai para a cadeia. Enfim, a verdade virou uma miragem. Mas se você permite que sua liberdade individual seja assim atingida de um modo tão incapacitante, como você vai lutar, vai exigir liberdades políticas e outras que tais? O admirável mundo novo chegou. Está aqui, presente e tonitruante. Simplesmente porque para nós é cômodo agir assim. Nos acomodamos a aceitar essas imposições que nos são colocadas de cima para baixo, sem um debate, simplesmente porque atende a interesses dessa classe, dessa elite que se julga sobre-humana, que quer dominar e subjugar todas as mentes e corações. E para isso usa processos de influência social que aplica técnicas altamente estudadas e desenvolvidas obtidas através da psicologia social. Hoje não se usa mais de persuasão ou doutrinação. Isso exigiria debate, exigiria o uso do raciocínio e da análise crítica das pessoas. Hoje se usam técnicas altamente sofisticadas, psicológicas, técnicas de psicologia social para controle das mentes. As pessoas são manipuladas sem terem consciência disso. E a educação está sendo sucateada não por acaso, não por incompetência dos governantes, como é muitas vezes tratado por essa propaganda que está por aí, essa propaganda vendida a serviço dos interesses desses grupos sociais. A população está sendo educada, está se tornando uma massa de ignorantes e totalmente submissa à classe dominante. E isso está sendo imposto através de ações sutis e indiretas, porém altamente poderosas, com um poder avassalador, gerando resultados catastróficos à inteligência humana. Estamos assim nos tornando escravos voluntários. Isso é o perigo, e é um perigo real, que está sendo um processo em movimento,
está sendo um processo já altamente estabelecido, não só no Brasil, mas no Brasil de um modo especial, em todas as nossas instituições, em todos os setores da vida social. É contra isso que devemos tomar consciência, é contra isso que devemos lutar e devemos, assim, talvez um dia, a muito custo, nos libertar dessa avalanche que nos avassala a todos como seres humanos e nos torna escravos totalmente incapacitados como seres humanos. Era isso que eu queria dividir com vocês. Tenham todos uma boa noite e até uma próxima. Obrigado.